Stephen Reford é um jovem soldado inglês que está lutando nas trincheiras ao noroeste da França durante a Primeira Guerra Mundial. Isso faz ficar distante de seu grande amor, Isabelle, uma francesa que é para ele um amor proibido. Enquanto luta na guerra, ele é perseguido pelas lembranças de sua amada. Olá e sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos revelar um filme de drama, romance e guerra chamado Birdsong de 2012. Então fiquem ligados porque spoilers estão a caminho. A ação do filme começa em 1916, na França, nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, onde serve o tenente Stephen Reford. As memórias o levam de volta a 1910, quando ele visitou a fábrica de René Azaire para discutir negócios e conheceu Isabelle, esposa de René. No fronte, a situação não é nada animadora. Chove e o pelotão de escavadores subterrâneos, sob liderança do capitão Weir, ouve ruídos no solo, achando que são os alemães, mas na verdade é a água correndo. Quando ocorre um desabamento, a água inunda o túnel e um soldado é preso por uma viga. Sem conseguir escapar, ele é esmagado. Reford, como oficial, tenta manter o controle da situação e evitar o pânico entre os homens. Ele também discute com o capitão Gray sobre uma ordem para a infantaria cavar túneis, mas o comandante não gosta que suas ordens sejam discutidas e coloca o subordinado em seu devido lugar. À noite, no abrigo, Weir, ao receber um pacote de casa, pergunta a Reford por que ele está tão imerso em lembranças. Reford relembra passeios pela cidade, momentos em cafés e seu trabalho como engenheiro. Ele também encontra Isabelle na floresta e conversa com ela, descobrindo que ela é a segunda esposa de René, que se casou novamente para ter alguém que cuidasse dos filhos do primeiro casamento. No campo de tiro, os escavadores de Weir estão sendo treinados com rifles. Reford dá dicas a um deles sobre como atirar melhor. Quando um dos soldados é enviado para verificar os alvos, os alemães iniciam um bombardeio de artilharia e o soldado é atingido por uma explosão. O tenente corre para ajudá-lo, mas tudo o que pode fazer é aliviar seus últimos momentos. À noite, afogado em tristeza, o tenente se embriaga. Weir vê, entre os desenhos que ele fez, o retrato de Isabelle e confessa que ainda é virgem e teme que as mulheres o pressionem para casar, algo com o qual ele não sabe lidar. Reford lembra de um piquenique antes da guerra, onde se descobriu que ele não tinha parentes, pois seus pais morreram quando ele era criança. Conversando com Isabelle, ele descobre que ela secretamente apoia a greve dos trabalhadores, descontentes com o fato de que seu marido está substituindo-os por novas máquinas desenvolvidas por Reford. Durante uma ronda noturna nas trincheiras, o tenente percebe Fabs, que adormeceu durante o turno de guarda, e lhe dá uma bronca, ameaçando levá-lo à corte marcial. A punição poderia resultar em execução. No dia seguinte, Firebrace é chamado por Heinz Weir, o comandante direto dos escavadores. Weir defende seu subordinado, mas o destino de Fabs é decidido pela sorte. Ele deve escolher uma das duas cartas. Firebrace escolhe um as, e por isso Ford o perdoa. Em seguida, o tenente mergulha novamente em suas memórias. Ele se lembra de ter visitado os trabalhadores em greve para observar a instalação de novas máquinas na fábrica. René, o marido de Isabelle, recebe uma grande encomenda do exército francês. Quando Ford retorna à mansão dos Azaire, onde estava hospedado, ele confunde Isabelle com sua irmã Jane, que estava de visita. Jane percebe a atração mútua entre Ford e Isabelle e avisa o engenheiro que, no final, algo vai se quebrar, ou seu coração, ou seu rosto. Ford recebe uma nova ordem do capitão Gray para acompanhar os escavadores até que cheguem às posições alemãs e coloquem explosivos. Ele tenta contestar a ordem, mas sem sucesso. Mesmo com medo de espaços confinados, o tenente desce com os trabalhadores liderados por Firebrace e corajosamente rasteja pelos túneis. No final do caminho, Firebrace ouve o som dos alemães se aproximando e ordena a retirada. Os soldados cobrem a retirada com uma troca de tiros contra os alemães que aparecem no túnel. Reford é ferido no ombro, e Firebrace, a quem ele quase havia condenado à morte, o resgata e o leva de volta pelos túneis. Enquanto é salvo e arrastado pelos túneis apertados, o tenente lembra-se de quando René saiu em uma viagem de negócios, deixando sozinho com Isabelle. Foi então que eles se beijaram pela primeira vez e iniciaram um romance secreto. Mesmo com o retorno de René, o relacionamento continuou, mas a filha de René, do primeiro casamento, percebeu tudo. Ela insinuou para Ford que sabia sobre o caso, mas também demonstrou estar disposta a ceder a seus próprios desejos com ele. No entanto, Ford a rejeitou. A situação ficou mais complicada quando René descobriu que sua esposa estava secretamente levando comida aos trabalhadores grevistas. Isso impede o dono da fábrica de subjugar os trabalhadores, e ele também começa a suspeitar que os rumores de traição, que ele ignorava até então, têm fundamento.
Percebendo que não faz mais sentido esconder a verdade, Isabelle e Refort confessam a René, e depois deixam a casa dele juntos. Na guerra, o ferido Refort é dado como morto por um médico, e seu corpo é colocado junto com outros falecidos. Firebrace pergunta a Weir sobre os familiares do tenente para poder informar a eles, mas nem mesmo seu melhor amigo sabe algo sobre sua família. O trabalhador vai até o local onde os corpos são armazenados para pegar a placa de identificação do comandante. Com dificuldade, ele encontra o corpo e está prestes a retirar o crachá quando percebe que Reford está vivo. Ele o carrega até a enfermaria. Enquanto Reford está no hospital, o capitão Grey o visita para lhe dar boas notícias. Reford foi transferido para uma posição de trabalho administrativo. No entanto, o tenente recusa a nova função, querendo voltar para a linha de frente. Ele retorna ao seu batalhão logo antes de sua transferência. Durante um momento de homenagem, Firebrace, embriagado, faz um discurso sobre a inutilidade da guerra, sugerindo que se lembrem de todos os mortos. Percebendo que está estragando o clima para os outros soldados antes de uma batalha importante, Reford e outros homens o afastam. Mais tarde, Reford expressa suas condolências a Firebrace. Ao mesmo tempo, Reford relembra como Isabelle o deixou após ter saído da casa do marido. Quando Jane, irmã de Isabelle, veio visitá-los, os amantes discutiram por causa de uma carta dos filhos de René. Embora Isabelle não fosse a mãe biológica, as crianças sentiam falta dela, o que afetou Reford. Essa foi uma das últimas gotas que levaram Isabelle a deixá-lo. Um dia, ela simplesmente foi embora. Em 1916, Reford encontra à noite uma mulher que se parece com Isabelle, mas descobre que é Jane, sua irmã. Apesar de sua casa ter sido danificada por bombardeios, Isabelle está viva. Reford pede a Jane que organize um encontro entre eles, e ela concorda. Na reunião, Isabelle revela que, após o término deles, ela voltou para o marido, embora não tenha sido de imediato. Ela estava em casa quando foi bombardeada, o que lhe deixou uma cicatriz no rosto. Quando Reford pergunta por que ela o deixou, Isabelle responde que foi melhor, e que ele entenderá quando crescer. A conversa termina com ela chamando a irmã para acompanhá-lo à saída. Após esse encontro, Reford retorna ao campo de batalha e leva Weir a um bordel local para que ele finalmente perca sua virgindade. Entretanto, essa abordagem não agrada ao colega de Reford. Ressentido em relação às mulheres, especialmente em relação a Isabelle, ele saca uma faca para aumentar a intensidade das suas emoções, assustando a cortesã e chorando pela sua amada. No dia seguinte, o pelotão de Reford é deslocado para outra área. Ele alerta o general de que as posições alemãs estão bem fortificadas e que um ataque imprudente resultará em grandes baixas, mas o general se recusa a ouvi-lo. O pelotão recebe ordens para destruir os abrigos inimigos, enquanto minas colocadas nos túneis sob as posições alemãs completariam o trabalho. Próximos à linha de frente, os soldados recebem alicates para cortar o arame farpado. Embora confiem na artilharia, Reford prefere ser cauteloso. Na noite anterior ao ataque, ele conversa com o capitão Grey, dizendo que os homens estão assustados. Grey, menos otimista do que o general, ordena que se preparem para o ataque matinal, pois a ordem é a ordem. De manhã, os soldados se amontoam nas trincheiras, esperando o comando, enquanto o som dos bombardeios ainda ecoa. Quando o bombardeio cessa, os comandantes dão um sinal com o apito, e os soldados saem das trincheiras, avançando hesitantes pelo campo devastado. Logo, tiros e explosões começam a dizimar suas fileiras. A cena intercala flashbacks dos soldados escrevendo cartas para suas famílias na noite anterior. Muitos caem sob o fogo inimigo. Reford, ao olhar em volta, vê o rosto assustado do capitão Grey e se lembra da carta que escreveu para Isabelle. Nesse momento, uma explosão o lança para o fundo de uma enorme cratera, onde jazem corpos de soldados menos afortunados. Ao recobrar a consciência, ele ouve os gemidos de um soldado ferido implorando por uma morte misericordiosa. Reford lhe dá água e cumpre seu pedido com um tiro. Saindo da cratera, o tenente continua o avanço, alcançando as trincheiras alemãs, onde encontra um soldado inimigo. O soldado alemão, em vez de lutar, foge, e Reford arremessa uma granada em sua direção. Chegando à floresta, ele se reúne com seu batalhão. Os comandantes fazem uma chamada para contabilizar as perdas. Reford vê seu amigo, o capitão Weir, chorando pelos camaradas mortos. A história de Reford avança 2 anos. A guerra está chegando ao fim, e seu pelotão está reduzido após muitos combates. Ele vai à cidade para se encontrar com Jane, onde descobre uma notícia chocante: Isabelle morreu. De volta ao abrigo, Reford consulta Weir com as cartas, mas o resultado não lhe agrada. Ele mente, tentando manipular o destino, mas não se pode fugir do que está predestinado. Weir, ao ajudar a carregar um ferido,
se expõe brevemente e é atingido na cabeça por um tiro de sniper. Seu corpo rola pelas escadas e cai aos pés de Reford, que perde, em um único dia, 2 de seus amigos mais próximos. Após enterrar Weir, o tenente, em frente ao túmulo do amigo, ouve o Capitão Grey prometer que, após a guerra, construirão um memorial ali. Ele também informa que em breve avançarão em direção à Alemanha. Mais tarde, Firebrace pergunta quem substituirá Weir na brigada de escavação de túneis. Em homenagem ao amigo, Reford assume a função. Ele e os escavadores descem aos túneis estreitos sob as posições alemãs para espioná-los. No entanto, os alemães, antecipando o ataque, plantaram explosivos e os detonam. Reford acorda em um túnel desmoronado, coberto de terra. Dos homens, apenas ele e Firebrace sobreviveram, mas Firebrace está gravemente ferido. O tenente tenta puxar o amigo antes que os alemães explodam o túnel novamente. Com o tempo escasso, Firebrace ensina Reford a sair dos túneis. Mas Reford se recusa a abandoná-lo e tenta carregá-lo. Infelizmente, a saída está bloqueada. Enquanto estão presos, Reford lembra da conversa com Jane, que revelou que Isabelle teve uma filha, Françoise, que nasceu dele. As irmãs esconderam a criança de Reford porque ele sempre se mostrou contrário a ter filhos, algo que contribuiu para a separação com Isabelle. Jane decidiu contar a verdade, acreditando que a filha precisa de um pai. Reford compartilha essa revelação com Firebrace, que, em luto pelo próprio filho, que nunca conheceu, pois nasceu e morreu enquanto ele estava na guerra, o encoraja. Com sua ajuda, Reford encontra explosivos em uma fenda que leva às posições alemãs. Firebrace ensina como colocá-los corretamente para abrir uma saída. Reford prepara tudo, mas antes que termine, vê que o estado de Firebrace piora, e ele morre diante de seus olhos. Reford acende o pavio da pólvora, que corre até os explosivos. Após a explosão, ele escapa do túnel por um buraco feito pela detonação, caindo em uma grande cratera. Quando tenta se levantar, 2 soldados alemães descem até ele. Reford se prepara para lutar, mas os alemães anunciam que a guerra acabou e que não há mais razão para se odiarem. Comovido, o inglês abraça o antigo inimigo. Ele enterra Firebrace, lembrando-se das últimas palavras do amigo sobre como é importante amar e ser amado. Com esses pensamentos, Reford retorna a Jane, que está criando sua filha, para se reunir com a família que ele nunca teve. E assim o filme termina. Obrigado por assistir até o fim. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre o filme nos comentários. Até breve e um abraço a todos.